Olá, sejam então bem-vindos a mais um podcast Marreta Man. Ainda a semana passada estivemos aqui com David Rosa, que nos contou aqui muitas das suas aventuras e a forma como chegou onde chegou no BTT. Episódio esse que vocês podem consultar no nosso canal YouTube. E como tínhamos falado a semana passada, hoje temos aqui connosco um nome também incontornável do ciclismo em Portugal. Isto porquê? Porque ele é, mais do que um nome, é uma voz conhecida de todos vocês e para aqueles que acompanham o ciclismo na Eurosport. Por sorte para mim hoje em dia passou mais do que isso, mais do que ser uma voz e ser uma pessoa que estava lá no outro lado da televisão, para mim passou a ser também um amigo, por sorte minha, e hoje tenho o prazer de estar aqui a falar com ele. Paulo Martins, antes de mais, obrigado por ajudares o site Marreta Man, ao fim e ao cabo também a ficar um pouco mais conhecido pelas partilhas que vais fazendo dos nossos artigos. Esse meu muito obrigado aqui publicamente também. Paulo, como é que tens Não passado? tens que agradecer, está tudo bem comigo, não tens que agradecer nada, Luís, porque aquilo que tu estás a fazer é aquilo que todos nós gostamos, é publicitar o ciclismo e tens sido mais um balão de oxigênio que nós temos também recebido a nível nacional e, ao fim e ao cabo, também tendo da tua parte dares a oportunidade de conheceres algumas notícias, algumas novidades, acima de tudo, de todas aquelas grandes máquinas que os ciclistas internacionais vão utilizando também todas as temporadas, e tu tens tido essa faceta de nos trazer também todas essas novidades que eles vão utilizando. Vamos começar aqui esta conversa por descortinar um pouco aqui o passado de Paulo Martins. Porque alguns saberão, se calhar aqueles mais próximos, ou aqueles mais atentos, ou aqueles mais curiosos, não é? Mas outros poderão não saber tanto como é que foi a tua vida profissional, porque tu antes de seres comentador desportivo, e isso em geral toda a gente sabe que tu foste ciclista, mas alguns pormenores não. Quantos anos foste tu profissional, Paulo Martins? Olha, uma boa pergunta. 7, 8 anos, sensivelmente, que estive a nível profissional, depois de muitos anos também ligado à parte jovem, porque eu comecei o ciclismo muito jovem, com 3 anos de idade, sensivelmente, e até chegar ao profissionalismo. Entretanto, depois já numa fase que não sabia que seria o meu fim como ciclista profissional, tive uma queda grave numa chegada à Lourinhã, no Grande Prémio Portugal Telecom, e há uma queda coletiva. Fui logo dos primeiros ciclistas a cair em pleno sprint, portanto já com a meta à vista, e fiquei com a perna esquerda bastante estragada, como se costuma dizer, ao ponto de a parte médica, quando eu estava para ser operado, me quererem amputar a perna. E portanto levou muitos meses de recuperação, e quando eu regresso novamente, ao fim de cerca de 7 meses à competição, numa longa recuperação que eu tive pela frente e bem complicada, a minha condição física e a minha parte psicológica particularmente já não era a mesma, porque eu era sprinter. Claro. E quando chegava-se à altura de sprintar e de meter o guiador e apertar os adversários, como se faz nas grandes chegadas ao sprint, eu tinha medo de o fazer. E portanto isso fez com que eu propriamente dito e pensei na altura que o melhor a fazer era terminar a minha carreira, e foi assim que depois acabei por... Então isso foi mais ou menos por volta de que ano? Em que 2000... decides finalizar? Foi em 2001. Acabei por começar a aprontar, como se costuma dizer, a minha saída do ciclismo. Fui estudar, digamos assim, para aquilo que teoricamente seria a minha vida profissional no futuro, que seria recuperador físico, massagista, fisioterapeuta, como queiramos chamar, porque tirei vários cursos numa fase ali de cerca de 1 ano e meio, e ao qual acabei ainda por usufruir dessa situação durante cerca depois de 3 anos. Mas a minha última temporada é precisamente na AC Vila do Conde, ao lado do Sérgio Ribeiro, ao lado do Sérgio Paulinho, ao lado de uma série do Marco Moraes, uma série de belíssimos ciclistas, que era uma nova geração que estava a crescer. E eu sou contratado já numa fase inicial da temporada em conjunto com o David Blanco, que, por curiosidade, é agora o recordista. É o recordista, não tinha. Voltas a Portugal. Exatamente, é o recordista da volta a Portugal, e ele na altura ainda não tinha uma única volta a Portugal conquistada. Coincidências da vida. Então, pode-se dizer que, por exemplo, quando tu estavas na Grespo da vida, tu estavas, antes da queda, tu estavas no auge da tua carreira. Sim. Até ali, digamos assim. Ou tu antes estiveste assim numa equipa em que tiveste melhores resultados, ou
ou numa equipa, se calhar, da altura mais sonante em Portugal? Sim, tinha estado porque eu inicio a minha Tinha vida estado na profissional, Racer Boa Vista também. exatamente, eu tinha estado inicialmente passe de sub-23 na equipa dos Jonatas e Simões, que foi o meu último ano de sub-23, e no ano Vais seguinte para o Boa Vista. a equipa não, o Jonatas e Simões ainda acaba por fazer uma primeira temporada de duas que eles tiveram ao longo da vida profissional, fazem a equipa profissional nessa temporada. Eu fico na equipa, fiz uma belíssima temporada, em conjunto também com os meus companheiros de equipa, e sou contratado no ano seguinte pelo professor José Santos, que hoje em dia continua a ser o diretor da equipa. E, portanto, para mim foi o auge, digamos, da minha carreira desportiva, mas lá está, a vida profissional nem sempre corre como nós desejamos, e as coisas no Boa Vista não correram da melhor forma, porque nesse período eu fui pai, as coisas não correram da melhor forma com o nascimento do meu filho, Uhum. e isso acabou por fazer com que eu tivesse que dar um passo atrás e depois dar novamente outro à frente, e fez-me descer de profissional a amador, isto em 97, Uhum. e depois em 98, porque em 97, quando regressei ao ciclismo amador, acabei por fazer uma boa temporada, porque E felizmente regressaste outra vez. exatamente. Felizmente correu bem e voltei a ser contratado por uma equipa profissional, que neste caso foi a equipa do Tavira. Ok. Ó Paulo, se não é indiscrição, e porque isto já... Ou seja, isto é uma pergunta que eu não gosto muito de fazer, mas como já lá vão muitos anos, tu só respondes se Sim. quiseres. Nessa altura, como profissional, seja, vamos falar aqui na Racer Boa Vista, que se calhar era assim uma equipa na altura assim ainda hoje em dia, né? Assim, das equipas de referência. Quanto é que ganhava um ciclista profissional? Não digas Bom, tu, mas diz assim, mais ou menos, um assim parecido contigo. mas eu não tenho problemas em falar de números, porque naquela altura o ciclismo português era muito bem pago, e eu considero que realmente, olhando àquilo que se passa hoje em dia, o ciclismo português dos anos 80, 90 eram muito bem pagos. E eu nessa altura, no ano do Tavira, e podia falar de mais algumas temporadas do meu ciclismo profissional, das minhas temporadas enquanto Uhum. ciclista profissional, eu no Reserva Boa Vista estava na altura, isto falando em euros, estava a ganhar 3.500 euros. Portanto, estamos a falar de uma altura Estamos a falar em que se ganhava bastante dinheiro. E eu não era dos ciclistas mais bem pagos da equipa, porque tínhamos um Delmino Pereira, tínhamos um Carlos Carneiro, tínhamos um Quintino Rodrigues, tínhamos um Cássio Freitas. Portanto, Uhum. estamos a falar dos melhores ciclistas do ciclismo nacional. E lembrando sempre que eu, quando sou contratado pelo professor José Santos, eu vou para ser, sou substituto, ou diria, vou substituir o grande Paulo Pinto. Portanto, um Paulo Pinto que era um dos grandes ciclistas, um dos grandes, ou dos melhores mesmo, sprinters que Portugal conheceu até aos dias atuais. Portanto, para mim foi um orgulho, porque vou para uma grande equipa que era o Recer Boa Vista, e acima de tudo vou substituir uma pessoa que eu admirava enquanto Claro. ciclista, que foi o Paulo Pinto. Sim, isto, eu fiz esta pergunta porque para as pessoas terem também um pouco a ideia e porque isto, lá está, e obrigado por responderes, porque é sempre aquela, nunca se fala muito nisto publicamente, digamos assim, se calhar entre amigos e quem tem amigos ciclistas sabe destes pequenos pormenores, não é? Eras ciclista profissional, está bem que preparaste ali a tua vida, como ias dizendo, para ser depois massagista ou preparador físico, etc. Mas, ou seja, tinhas um determinado nível de vida, mas de repente acontece aquilo que acontece muitas vezes a alguns atletas de alto nível, que é de repente o quadro, o panorama muda completamente. E isto, para nós também não nos alargarmos muito, porque também temos aqui, não vamos alargar muito o programa. Ou seja, como é que tu depois vais parar à Eurosport? Ou seja, tu estavas a tirar um curso para preparador físico, não é? Ou massagista, ou etc., como ias Sim, dizendo. sim. Como é que depois vais parar, acabas por ir parar à Eurosport? Que isto também é uma coisa que se calhar muita gente não sabe. Sim, é verdade, há muita gente que não sabe dessa situação. Quem é mais próximo Sim, conhece claro que sim. todos esses episódios. Sim. Mas todos A aqueles que te realidade é que, ouvem, e são muitos, não é? Que te sim, ouvem não sabem. na Eurosport. Eu tive uma coisa enquanto ciclista profissional que, infelizmente, há muitos ciclistas que, quando terminam as suas carreiras desportivas, não é por vontade deles, mas sim porque não conseguem um contrato para o ano seguinte. E eu sempre idealizei que seria eu a pôr um ponto final na minha carreira como ciclista profissional, e felizmente conseguiu fazer.
E não me arrependo de o fazer olhando à vida profissional que tenho hoje em dia. Mas o que me levou realmente a abdicar da vida profissional foi daquilo que falávamos há pouco, da queda, da falta de rendimento. E quando o contrato, ano após ano, era feito, o meu contrato era sempre relativamente mais fraco, até o momento em que eu disse que um ciclista profissional, naquela altura, foi aquilo que eu idealizei, que eu não iria ganhar menos de 1.500 euros. E no momento em que me fazem um contrato de 1.500 euros para eu ir correr no ano seguinte, eu disse que isso estava fora de questão, porque oferecessem esse dinheiro a um miúdo, porque eu não era velho na altura, tinha 28 anos na altura, portanto, hoje em dia estamos no auge de uma carreira, na altura já não éramos jovens, mas também não éramos ainda velhos. Claro. Mas eu disse ao patrão, ao professor ao senhor Campos, que era o patrão da AC Vila do Conde, que desse esse dinheiro a um sub-23 que quisesse contratar para levar para a equipa principal, porque não faria sentido, porque eu não me sentia bem pago, obviamente, com 1.500 euros, porque sabia que mais cedo ou mais tarde a minha vida profissional iria terminar. E, portanto, precisava, obviamente, de pensar no meu futuro depois de terminar o ciclismo como ciclista. E, felizmente, consegui fazer as coisas a muito custo, mas consegui fazer as coisas bem organizadas, como eu disse, fiz os cursos, acabei por ainda usufruir dessa situação de cerca de 2 anos, mas em paralelo já com, como tu dizias, e era aí que eu ia chegar, com o paralelo da chegada da Eurosport em 2002, que é aí o meu regresso, ou diria a minha entrada no canal de ciclismo, que é aquilo que tanto nós gostamos. Tu vais lá parar, sim, foste lá parar em 2002, mas eu quero saber é a nata, a história, como é que foi? Nata, portanto, eu digo, Quero saber a historiazinha, como é que é? Telefonaram-te da Eurosport, Paulo Martins, olha, vem aqui fazer uma entrevista. Ou então foste tu que mandaste aqui. Mandaste uma candidatura, viste um anúncio no jornal, que contrata-se, procuramos comentadores, ciclista. Felizmente não foi preciso isso, porque quando eu anunciei a minha saída do ciclismo profissional, anuncio publicamente e a comunicação social dá essa notícia. E essa notícia chega aos ouvidos do Marco Chagas, que na altura era comentador da Eurosport. Entretanto, okay. O nosso amigo Marco Chagas, porque tenho um grande respeito e admiração por ele e de alguma forma o agradecimento, porque ao fim e ao cabo acaba por ser ele que me infiltra dentro da Eurosport nessa altura. Ele, na sua vida pessoal, morava em Pontevel, e eu ainda hoje penso que mora nessa zona, mas nessa fase da vida do Marco, ele não estava a residir nessa zona, estava a residir, ou ia residir para outra localidade bem mais longe dos estúdios da Eurosport, que eram em Lisboa, e decidiu, portanto, sair, e o Luís Pissarra, que na altura já era o diretor desportivo, o diretor do canal do Eurosport, perguntou ao Marco se ele não conhecia alguém com os conhecimentos para poder ir para o lugar do Marco. E o Marco, porque sabia da minha situação de ir terminar a minha vida profissional e porque realmente também estava a residir perto dos canais do Eurosport, gostava da forma de como eu via o ciclismo em termos de leitura, e recomendou-me. O Luís Pissarra ligou-me, apresentou-se, disse quem é que era, se eu estaria interessado. Eu disse, claro que sim. Numa das primeiras sedes iria da Eurosport. E estávamos confinados, porque hoje em dia o confinado é geral para quase toda a gente. Sim. Nós estávamos confinados num prédio, numa cave. Portanto, eu entrava para dentro de uma cave, eu não via o sol, não sabia se chovia, se estava a fazer sol, se já era de noite, se já era de dia, e via, a primeira vez que eu entro dentro dos estúdios da Eurosport, vejo, em vez de ver logotipos da Eurosport, eu vejo quadros de fotografias, portanto, da Amália Rodrigues, do Chico Fininho, portanto, do tudo Rui ciclistas Veloso, famosos? tudo ciclistas muito famosos, e eu fiquei, se calhar, e errei no estúdio, não é este o estúdio. Mas então vem o Luís, na altura, vem-me receber à porta, apresenta-se, e apresenta-me as instalações, e eu fui fazer, entretanto, 2, 3 diretos na altura, como experiência, como teste, não é? Se realmente tinha jeito, se tinha ou não jeito, se gostava, se o Luís estaria interessado para o futuro. E estamos a falar de 2002, não é? 2002. De 2002. Sim. Apanho já a temporada ali a meio. Recordo-me que a minha primeira grande volta não foi a volta à Itália, porque a volta à Itália já tinha sido realizada, o Marco tinha comentado na altura, e a minha primeira apresentação, assim logo assim de chapa, numa grande competição de 3 semanas, é a volta à França. Portanto, foi assim algo extraordinário e inesquecível.
Espetacular. Ora, aí está certamente uma história que, com estes pormenores todos, se calhar muitas das pessoas que te ouvem em direto na Eurosport não saberiam. É verdade. Obrigado por partilhares aqui os pormenores. Os pormenores. É. Martins, olha, e tu, com essa paixão, pá, e eu, hoje em dia, foi aquilo que eu disse no início, tu, felizmente, para mim já és um amigo, e eu conheço de nós andarmos também de bicicleta, tenho a sorte de andar de bicicleta contigo, e sei que tu vives este desporto, e por isso é que tu também és tão bom comentador, é que tu vives este desporto. Eu conheço muitas pessoas do ciclismo e não conheço ninguém que viva este desporto como tu, tão fervorosamente. E então, ou seja, tu continuas a andar de bicicleta, não é? E vais fazendo aí algumas provas a nível amador, aquelas brincadeiras entre aspas. Atenção, brincadeiras entre aspas. Brincadeiras dolorosas. Que nós vamos fazendo aí nos granfondos, etc. Tu hoje em dia ainda és competitivo. Eu gosto sempre de me sentir competitivo e, portanto, e nós às vezes falamos nas nossas conversas mais internas, não é? E tu sabes bem como é que eu vivo o ciclismo e por isso é que fizeste essa referência agora, não é? Pois sei. Eu não gosto de brincar, eu costumo dizer que posso chegar meia hora depois do vencedor, mas gosto de chegar à meta e saber que não fiz mais porque não houve oportunidade para o fazer. E, portanto, independentemente de ser a brincar ou não, sempre fui competitivo. Como eu disse no início da nossa entrevista, eu comecei a andar de bicicleta e a competir com 3 anos e meio e desde então o bichinho das bicicletas e da competição foi ficando sempre. E hoje em dia, mesmo a treinar, e quando vamos a treinar em conjunto, eu não gosto de brincar em serviço. Portanto, eu gosto de mostrar sempre que estou a andar bem, mesmo que não esteja a andar nada. Mas isso já faz parte da competição e da forma de eu ver o ciclismo. É. Pois, e isso depois, ao fim e ao cabo, tu teres essa experiência que tiveste no teu passado como profissional e ainda te sentires assim, é que também te ajuda depois a passar toda aquela leitura de corrida, porque vamos lá ver, muitos daqueles que nos estão a ouvir, eu não sei se irão concordar comigo ou não, mas eu acompanho o ciclismo na Eurosport sensivelmente desde 2005, 2004, 2005, assim que eu me lembro, assim de seguir mais assiduamente. E uma coisa que se calhar hoje em dia já se vai vendo um pouco, talvez com as tecnologias de informação e o acesso a canais de YouTube, internet, há comentadores que fazem as leituras de corrida e ajudam. Quem não percebe tanto de ciclismo, ajudam a perceber um pouco mais. Não é? Porque não é fácil uma pessoa ficar a olhar para a televisão e compreender tudo aquilo que se vai passando durante uma etapa. E uma coisa que tu sempre foi um ponto de destaque teu, e por isso é que nos agarra tanto, não é? Os seus comentários e da equipa que vocês têm na Eurosport, é que vocês, lá está, não há tempos mortos durante uma etapa seja de 4 ou 5 horas. Vocês, de uma maneira ou de outra, vão sempre arranjando história e depois há a parte muito importante de fazerem, e nessa parte é aí que tu entras mais, de fazerem a leitura de corrida. E então isto é que levou a que também tantas pessoas sigam o ciclismo na Eurosport. E lá está, é também isso que ias falando, que te ajuda. É o facto de teres vivido e Sim, ainda porque continuares a viver isto. quem nos acompanha na Eurosport, nós já somos uma equipa cada vez maior, não é? Porque isto é como os plantéis das equipas. Quanto mais capacidade financeira têm, mais ciclistas vão pondo dentro da equipa para que o projeto seja maior. E na Eurosport não foge à regra. Inicialmente, e quando entrei, era a Eurosport, mas obviamente era um projeto que estava a nascer em Portugal e que foi crescendo ao longo destes anos todos, em que o Luís Pissarra é o boss, como nós dizemos, mas acima de tudo é mais um membro da equipa de documentadores de ciclismo e que somos uma equipa de amigos, porque é aquilo que nós nos sentimos quando estamos em estúdio. Não estamos ali a fazer apenas e só o trabalho, estamos ali a trabalhar, estamos a fazer uma coisa que gostamos e acima de tudo estamos, como por vezes costumamos dizer, estamos numa amena cavaqueira, mas com a parte profissional também, obviamente, naquilo que estamos a fazer. Mas é isso que depois nos leva àquelas brincadeiras, com a chegada que nós tivemos há cerca de 7 ou 8 anos atrás do Olivier, que obviamente trouxe-nos uma diversão diferente daquilo que nós tínhamos, eu e o Luís na altura. Portanto, ficou um trio, depois passou de vez em quando, somos um quarteto, quando o Gonçalo está também connosco e cada vez mais vai estando connosco.
Entretanto, o Américo volta e meia está connosco, o Frederico Bartolo também agora está a fazer parte da nossa equipa, tu também já fizeste alguns trabalhos connosco e, portanto, aqui e ali, e porque cada vez mais, e lá está, e por isso muitas vezes nós dizemos que cada vez mais a Eurosport é a casa do ciclismo, porque a realidade é que a Discovery, que acaba por ser o dono da Eurosport, está a fazer uma aposta muito forte no ciclismo. E se já éramos realmente um canal forte no que toca a esta modalidade, nos últimos 2 anos ainda cresceu mais, porque dávamos as corridas do World Tour. E eu recordo-me de quando entrei em 2002, basicamente fazíamos os monumentos, fazíamos as grandes voltas, mas não fazíamos desde o quilómetro zero como acontece com a Volta à França. E as apostas foram sendo feitas, as audiências foram sendo aumentadas e obviamente o ciclismo veio em grande força para o canal, ao ponto de, nos últimos, sei lá, 3, 4 anos, não só fazermos as corridas do World Tour, como já fazemos corridas do calendário europeu, Exato. do calendário E outras asiático e por aí modalidades, fora. além da Claro, estrada. claro. Exato. Sim, exatamente. Sim. Olha, vamos mudar agora aqui um pouco do assunto. Isto agora para ter encadeado isto com a conversa de há pouco da tua carreira. Como é que tu vês hoje em dia o ciclismo em Portugal? Ou seja, achas que está numa fase ascendente, está muito estagnado? Como é que tu vês o ciclismo nacional hoje em dia? Bom, as estruturas obviamente estão mais bem montadas do que quando eu era ciclista profissional, isso não Sim, mas já passaram podemos muitos fazer anos. comparações, já passaram muitos Claro. anos, mas a realidade é que quando tocamos na parte financeira dos ordenados dos ciclistas, nos anos 80, 90, falando da minha altura como ciclista profissional, nos anos 90, ganhava-se muito mais dinheiro naquela altura do que se ganha hoje em dia. Porque hoje em dia temos um pelotão de 80, 90 ciclistas e serão muito poucos, na minha opinião, porque não sei tudo, obviamente, ninguém sabe tudo. Claro. Mas aquilo que nós ouvimos nos bastidores do ciclismo nacional são muito poucos os ciclistas, e há pouco quando eu dizia que tinha aquela verba mensal na Reserva Boa Vista, hoje em dia no ciclismo nacional eu duvido que haja 2 mãos cheias de ciclistas a ganhar tanto ou mais dinheiro do que isso. Portanto, isso acho que é um decréscimo, obviamente, uma parte negativa do ciclismo nacional, mas por outro lado temos outras coisas muito boas que também foram acontecendo ao longo dos anos, obviamente. Sim, que é também terem surgido aí novos valores, que entretanto foram integrando as equipas do World Tour e dando visibilidade também pouco a pouco ao ciclismo nacional e se calhar colocando Portugal no radar das equipas do World Tour, ao fim e ao cabo, não é? Isso é uma parte positiva, digamos assim. Sim, obviamente, porque inicialmente tivemos o Orlando Rodrigues, tivemos o José Azevedo, depois o Sérgio Paulinho, o Tiago Machado, o Rui Costa, ao ponto de, a dada altura, se éramos 1 ou 2 ciclistas, o Cândido Barbosa também lá chegou. A dada altura tínhamos 1, 2 ciclistas nas equipas do World Tour, o que para nós já era algo extraordinário, isto não tocando aos anos mais antigos, ou a Cássio da Silva, por aí fora. Mas chegou uma altura que houve um despontar de interesse das equipas do World Tour em contratar ciclistas portugueses, ao ponto de chegarmos a ter 7, 8, 9 ciclistas numa temporada, incluído nas equipas grandes do ciclismo mundial. E isso fez com que realmente a nossa juventude atual consiga, como o João Almeida, hoje em dia estar numa das grandes equipas mundiais, e podemos dar outros exemplos, obviamente. Sim. E isso não é apenas e só porque o ciclismo português é olhado de outra forma, é porque a qualidade dos nossos atletas está lá, e quando eles estão em cima de uma bicicleta não andam menos do que os outros, andam tanto ou mais do que a maioria deles, e não é por acaso que já fomos campeões do mundo, que era algo que provavelmente há uns anos atrás, se alguém dissesse que iríamos ter um campeão do mundo, iriam-se rir na nossa cara, e nós já o conseguimos fazer. Já tivemos medalhas de ouro recentes em campeonatos da Europa, em taças do mundo, em pista, que era algo que também era impensável há uns anos atrás dizermos que nós íamos ter uma seleção nacional com a qualidade que temos hoje em dia. Sim. E nós vamos o conseguir fazer. Mas aí houve um investimento. E houve um apostar na modalidade que fez, obviamente, crescer, não é? Sim, mas isso vem claro, mas isso vem ao encontro, obviamente, tudo aquilo que estes nomes que eu citei e que tu estavas a falar também, do ciclismo de estrada, que obviamente fez com que os nossos políticos no mundo do desporto obviamente fizessem uma aposta forte na Federação Portuguesa de Ciclismo e que depois foi desenvolvida pelo anterior presidente que nós tínhamos e agora recentemente pelo Delmino Pereira, que tem vindo a fazer um trabalho obviamente
criticado por algumas pessoas, mas o que é certo é que as coisas têm saído bem. O Delmino tem feito um trabalho, na minha opinião, bastante positivo e os resultados estão aí também à vista. Aqui, acerca de alguns ciclistas, eu aqui no primeiro podcast que fiz aqui, Marretaman, falei com o Ruben Guerreiro e ele ia-me dizendo, e isto era a opinião dele, como é óbvio, que depois dos 25 anos é difícil um ciclista sair aqui de Portugal e ir para o World Tour. Não quer dizer que seja impossível, mas é difícil, segundo a opinião dele, não é? Nós temos aí uns quantos ciclistas que tinham certamente nível para estar numa equipa World Tour, como por exemplo o Johnny Brandão, entre outros. Mas agora mais recentemente, e remontando um pouco ao ano passado, temos aquele ciclista da W52 que é o João Rodrigues, que é um ciclista de 25 anos, salvo erro, e que ganha uma volta a Portugal com aquela idade. Não sabemos, eu não sei se houve propostas ou não, ou se ele teve oportunidades de sair ou não. Tu achas que, por exemplo, um ciclista na condição dele, com 25 anos, ganha uma volta a Portugal, tendo propostas de equipas do World Tour, se é que teve o ano passado, achas que ele não saindo o ano passado vai ser difícil sair ou achas que vai ter mais oportunidades? Falando do João, obviamente, é um ciclista que para mim é fantástico. Não sendo uma surpresa, no meu ponto de vista, obviamente, se calhar para algumas pessoas ligadas ao ciclismo nacional foi uma surpresa vê-lo ganhar a volta a Portugal. Para mim não foi uma grande surpresa. Foi apenas uma confirmação daquilo que eu já achava que o João poderia vir a fazer com os 27 ou 28 anos de idade. Portanto, fê-lo mais cedo com os tais 25 ou 26 anos que ele tem. Se vai voltar a vencer na volta a Portugal, essa é uma grande incógnita, porque ele está inserido numa grande equipa que é o W52 Futebol Clube do Porto. Agora a questão é aquilo que tu perguntas, é se ele vai ou não saltar para o ciclismo estrangeiro. Essa é uma grande incógnita e se é que ele tem vontade para que isso aconteça. Porque Essa também tu pensas que pode não ter vontade. Eu Pode acredito acontecer. que pode acontecer perfeitamente. Por exemplo, tu falaste do Johnny Brandão. Se nós recuarmos há uns anos atrás, o Johnny Brandão foi dos nossos atletas sub-23 que mais cedo saltou para o ciclismo estrangeiro, para uma equipa espanhola. Ele regressou depois a Portugal, foi-se desenvolvendo como ciclista dos melhores que nós temos na atualidade, ao ponto de fechar já, se não estou em erro, 2 ou 3 vezes, segundo na volta a Portugal, e portanto começa a estar ali a fazer um cenário idêntico àquilo que o Vítor Gamito fez enquanto ciclista profissional, que é segundos. Eu sinceramente gostava de ver o Johnny ganhar uma volta a Portugal, porque lhe assentaria muito bem. Agora, a questão ao João é saber se ele terá vontade, qualidade na minha opinião ele tem, e depois saber a equipa onde ele poderá estar inserido, porque tivemos a experiência, por exemplo, do Amar Antunes, que é colega dele, de treino, de equipa, que teve a sua oportunidade de estar numa equipa do World Tour e as tem uma coisas não qualidade correram enorme bem. também, não é? E tem uma qualidade enorme. Para mim é um potencial vencedor à volta a Portugal, se ela vier a ser concretizada este ano, porque estamos a viver toda esta pandemia e não sabemos se vai haver ou não volta a Portugal. Mas se houver, o Amar Antunes, o João Rodrigues, obviamente dentro da equipa do Porto, são 2 dos vários candidatos que a equipa terá para discutir a volta a Portugal, isso não tenho dúvidas. Ok. E tu agora falavas aí, dizias que assentava muito bem uma volta a Portugal ao Johnny Brandão, por aquilo que tem feito. Eu sou da mesma opinião. Mas tu acreditas que ainda é possível, estando ele na FAPEL, com a equipa que tem em redor dele e estando a W52 com a estrutura e com o poderio que tem mostrado nos últimos anos, achas que ainda é possível? O Johnny Brandão tem cerca de, eu acho que já tem 30 anos. É claro que ainda tem muitos pela frente, mas achas que ainda é possível ele vir a vencer uma volta a Portugal? Eu penso que sim, muito sinceramente, e por isso é que eu dizia que ele está a montar um cenário idêntico ao do Vítor Gamito. Portanto, não fui inocente. Não fui inocente. Acabou por conseguir, exato. Exatamente, não fui inocente quando estava a citar o Vítor, que ganhou essa grande volta também e que lhe ficou também muito bem no palmarés. Quanto ao Johnny, obviamente, falta-lhe sempre ali um pequeno pormenor. Eu penso que, por exemplo, no ano passado ele não ganha a volta a Portugal, porque nos momentos onde nós, e eu enquanto amante da modalidade, achava que era ali naquele ponto que ele ia fazer a grande diferença para toda a gente, para depois de se defender no contrarrelógio, ele não o conseguiu fazer. Foi o caso da etapa do Alta Torre. Portanto, não fazendo ali, naquele momento-chave da volta a Portugal a diferença, eu comecei a achar que ele não iria vencer a volta a Portugal, porque o Porto tinha ali várias soluções e a equipa da FAPEL não era assim tão forte. E viu-se muitas vezes o Johnny
a estar constantemente sozinho com 2, 3 adversários em seu redor. E, portanto, ele não podia fazer os milagres sozinho. Este ano a equipa reforçou-se muito. A FAPEL foi buscar ciclistas de grande qualidade, com muita experiência, já lá tinha o Sérgio, vai buscar o campeão nacional, foi buscar o Tiago Machado, manteve alguns ciclistas importantes do esqueleto anterior, e portanto a qualidade do Johnny está lá, reforçada com toda essa equipa ao seu lado. Eu acredito piamente que o Johnny tem tudo para ser um vencedor da Volta a Portugal. Agora, obviamente, há sempre outras situações de corrida que podem fazer com que ele não a vença. Paulo, vamos então dar aqui um salto aqui para aquilo que é o ciclismo mundial. Estivemos aqui a falar do ciclismo nacional, né? E vamos então subir de escalão para o World Tour. E antes de entrarmos na parte de saber se haverá Tour ou se não haverá, é interessante também analisarmos, porque isso, pronto, vocês também têm feito aquele programa de Eurosport no Facebook, que é o Confinados, e porque vocês já estiveram lá também ali a desmontar um pouquinho aquela questão se há Tour, se não há Tour, etc., eu queria entrar aqui por outro lado. Nós, quando começámos 2020, tivemos aqui algumas coisas interessantes, no pouco que houve de temporada, tivemos aqui algumas coisas interessantes que podíamos aqui analisar um bocadinho. Nós entramos em 2020 com o Quintana numa nova equipa e completamente não digo, mas parece que renovado, digamos assim. Entramos no ano de 2020 nas primeiras corridas, nas quais também temos um Rui Costa que faz um regresso às vitórias, né? Que já lhe fugiam há algum tempo. E depois temos também aqui um jovem espanhol que no Paris-Nice também surge num momento de forma espetacular, que é o Ivan Cortina. Isto mais com vista, não tanto às grandes voltas, mas também mais às clássicas. Mas, ou seja, queria que comentasse um pouquinho aqui a questão do Quintana, Rui Costa e Ivan Cortina neste início de ano. Foi um pouco aqui uma lufada de ar fresco, porque foram, de certa forma, umas novidades, não achas? Ou qual é a tua opinião sobre isto? Claro que sim. No que toca, obviamente, a Nairo Quintana, eu acho que tu não podias ter posto outra palavra, porque foi um Quintana renovadíssimo que apareceu dentro de uma arqueia que se reforçou cada vez mais, e o Quintana não é o único contratado pela equipa francesa. Há outros nomes importantes que serão os braços de apoio, principalmente nas etapas de montanha, mas aquilo que se notou de Nairo Quintana neste início é que ele estava intratável. Cada corrida que houvesse com chegada em alto, ele limpava e não dava hipótese a ninguém. É uma questão, é que por vezes tu podes ganhar determinadas corridas ou determinadas chegadas em alto, no caso dos trepadores, e ganhares com os adversários ali a queimarem-te os calcanhares. Mas ele fez não. Ele dava um banho de ciclismo a toda a gente em 3 chegadas em alto que ele teve, 3 vitórias concludentes, sem dar a mínima hipótese, e não estamos a falar de uns quaisquer ciclistas que ele bate na estrada. Exato. Ele bate dos melhores trepadores do mundo. E portanto era um Nairo Quintana que obviamente e eu estou, obviamente, a pensar que quando regressarmos ao ciclismo, independentemente de demorar muito ou poucos meses ainda para esse regresso, que quando Nairo Quintana estiver novamente em confronto direto com toda esta gente, não vamos ter o Nairo Quintana da Movistar, vamos ter o novo Nairo Quintana, aquele que nós conhecíamos quando apareceu na Movistar com os seus 21, 22 anos 2014, e deu dores de cabeça, e deu dores de cabeça a Christopher Froome pelas subidas acima. Ou seja, tu colocas Nairo Quintana como um dos favoritos à mesma, como um dos favoritos a ganhar uma grande volta. Eu sou obrigado, obviamente, a modificar aquilo que tantas vezes nós brincamos com o Gonçalo, o nosso colega Gonçalo Moreira, quando estamos a fazer os diretos e falamos de Nairo Quintana, porque ele é um defensor, como eu sempre fui um defensor de Alberto Contadora enquanto ciclista. Ele também é um defensor de Nairo Quintana enquanto ciclista e acredita mesmo nos momentos maus de Nairo Quintana. O Gonçalo sempre acreditou que Nairo Quintana um dia vai ganhar a Volta à França. E eu, nos últimos meses, antes de começarmos esta nova temporada, eu brincava um pouco com ele e dizia-lhe nem no pior cenário dos adversários ele vai ganhar uma Volta à França, no estado em que ele está a andar nas montanhas, porque é o seu terreno predileto. Agora a questão é que eu tenho que mudar, obviamente, depois daquilo que nós vimos ele fazer este ano, porque é um ciclista que se vê alegre a pedalar, e era aquilo que nós já não víamos. Eu não via, pelo menos há 2, 3 anos, ele fazer, e inclusive
houve um documentário que eu penso que as pessoas acompanharam. Sim, um documentário da Movistar, foi visto já por muita Exatamente, gente, foi sim. para mim espetacular esse documentário Também e adorei. viu-se constantemente a tristeza com que Nário Quintana estava dentro daquela equipa da Movistar. Ele não Exato. se sentia bem-vindo dentro da equipa. Psicologicamente, e nós sabemos quão importante é o fator psicológico para atletas, seja ciclismo ou outra modalidade qualquer. O fator psicológico é importantíssimo para o sucesso de um Sim, atleta de alta competição. eu costumo dizer que muitas das vezes é importante estares melhor psicologicamente do que estás bem fisicamente, porque se tu és bom e estás bem psicologicamente, acabarás sempre por fazer uma corrida interessante, independentemente de haver alguém mais forte do que tu. Mas podes estar na tua melhor forma e a tua cabeça não estar a funcionar e garantidamente tu não vais conseguir discutir a corrida. E Exato. Nairo Quintana era isso que acho que faltava. Era a parte psicológica. Ele não se sentia apoiado pela equipa, principalmente porque ele não podia ter uma pequena falha e o céu e a trindade caiu-lhe em cima dos ombros ou em cima da cabeça. E obviamente não é fácil a Claro, qualquer ser humano saber lidar constantemente com essa claro, pressão. claro, todos os E anos. esta alegria que eu digo, que se notava, que era um ciclista alegre a pedalar, era um ciclista que inclusive me deu a sensação de estar mais magro, mais seco neste início de temporada e por isso também estas tamanhas exibições que ele tem vindo a fazer. Muito bem. Vamos passar então para Rui Costa. Rui Costa começa novamente o ano a vencer, mas já o tinha feito, mas já há alguns anos. Rui Costa, este ano, se não fosse aquilo que se passou, nós podíamos novamente voltar a ter grandes alegrias com Rui Costa. Bom, eu gostava de poder adivinhar nos números do Euromilhões e é aquilo que me estás Sim, a pedir claro, em relação ao Rui. Agora, mas notou-se também algo lá está. diferente? Notas algo diferente? Noto. Aliás, ele quando vai para a Arábia Saudita, onde ele ganha logo a primeira etapa, e quando eu e o Luís estamos a fazer a corrida, e sem sabermos que ele ia ganhar a primeira etapa, e nós começamos a ver as imagens do pelotão e começamos a ver o Rui Costa, e a dada altura eu digo, o Rui Costa está numa forma terrível, e o Luís perguntou-me, mas porquê que o Paulo diz isso? Eu digo, porque assim eu já não vejo o Rui Costa tão seco há cerca de um ano. A última vez que o vi com uma característica idêntica foi nos últimos mundiais, onde ele faz top 10 novamente, Exato. quando Valverde é campeão do mundo. E aquilo que eu fico de sensação é que o Rui Costa vem para fazer uma temporada inicial extraordinária, porque ele teve aquele problema físico dos meses anteriores, em que levou quase aliás, levou uma temporada inteira que não fez uma grande volta, portanto, com todos os problemas físicos. Isso também não é fácil de lidar, lá está, falávamos da parte Isso é que as pessoas, por vezes, há pessoas que não compreendem esta faceta também e estão sempre a cobrar, não é? Sim, sim. Mas Eu acredito que quando o Rui conseguiu descarregar os seus problemas físicos, como se costuma dizer na gíria, e se sente novamente competitivo, que pode treinar a 100% sem olhar para trás, ele renovou-se também. E o renovar-se foi trabalhar ainda mais do que aquilo que já trabalhava, e lembrando sempre que eu considero o Rui Costa do mais profissional possível, porque acompanho nas redes sociais daquilo que ele mostra a público. É de uma pessoa que tem que trabalhar muito, porque quando se apresenta, ele apresenta-se normalmente sempre a andar muito bem. Mas aquilo que ele apresentou-se neste início de temporada foi realmente aquilo que eu achei diferente. Foi a magreza, muito seco muscularmente, muito definido, e depois demonstrou aquela capacidade astronómica naquela subida final de bater toda a concorrência, e lá está, mais uma vez, como Nairo Quintana tinha feito neste início de temporada a bater gente importante, o Rui Costa também fez na Arábia Saudita. Não venceu a Arábia Saudita no final, há que lembrar isso. Pois, exato. Mas não vence porque não era sprinter. Porque daqueles que, para mim, o Rui Costa era o ciclista mais forte daquela competição e ponto. Porque quando foi na última etapa, que ele arranca e deixou toda a gente para trás, para a nossa pena, e do Rui Costa, ele ainda estava a 25 km. Sim, E as depois equipas também, dos entretanto, parece sprinters que foi vendo contra, organizaram-se. etc. Claro, uma série de situações, mas realmente prometia este início para o Rui Costa. Eu espero que realmente ele se mantenha ativo, porque acredito que isso está a acontecer, para quando o ciclismo regressar ele volta a demonstrar aquilo que tinha feito na Arábia Saudita. Muito bem. E depois o Cortina que bate Peter Sagan e companhia daquela forma no Paris-Nice, mas isto quando já anteriormente em outras etapas tinha dado show, não é? Isto nas clássicas, se tivessem havido clássicas nas datas normais, era interessante de acompanhar também.
Exatamente. Eu costumo dizer que quando um ciclista como o Cortina, que não é de agora, que nós eu pelo menos Sim, já está já estava numa lista, há bastantes anos, sim. uma lista curta que eu tinha de ciclistas jovens do ano passado para este ano, que eu tinha com a possibilidade de ver vingar e marcar a sua posição dentro do ciclismo mundial. E Cortina era um desses, porque no ano passado ele tinha feito 2 ou 3 corridas dentro do World Tour que eu achei fascinante, a forma como ele se colocava, havia ali a leitura de corrida e respeitando sempre os adversários, mas atacando em momentos certos para tentar ganhar. E no ano passado já tinha ganho uma corrida bastante interessante e discutido outras, mesmo quando muitas vezes tinha que trabalhar para os seus líderes. E este ano, como tu disseste, no Paris-Nice, ele tem essa obra-prima, porque para mim é uma obra-prima que ele conseguiu montar, batendo Peter Sagan e outros grandes nomes, porque nesse dia ele fartou-se de trabalhar novamente. Foi mesmo? Tinha trabalhado nos dias anteriores para os seus companheiros. E quando eu e o Gonçalo que estávamos a fazer a corrida, achávamos que, ok, não ganhou no primeiro dia, não ganhou no segundo, e mostrou que estava numa forma fantástica. Hoje já se fartou de trabalhar, pode não ser o dia dele por causa do desgaste. E mesmo nesse dia, eu ainda me recordo, e é uma pena nós, durante esta entrevista que estamos a ter, não podemos mostrar, ou pelo menos meter em gravação aquilo que foi dito na altura do Eurosport, porque eu e o Gonçalo fizemos a nossa pequena brincadeira de apostas de quem é que ia ganhar a etapa. E eu apostei, depois daquele grande trabalho todo em Ivan Cortina. E o Gonçalo ficou a olhar para mim e disse-me, mas o Cortina tem vindo a trabalhar. E eu disse, ok, mas eu continuo a apostar, porque era tirar o chapéu depois de tanta coisa que ele já fez nos dias anteriores, daquilo que já fez hoje, e sim ainda conseguir ganhar. E realmente ele ganhou, e por isso é que eu digo, e tu referiste a esse nome, não foi por um mero acaso, porque tu também segues Sim, sim. estas chegadas destes belíssimos ciclistas, e quando tu falas em clássicas, este Cortina vai dar muitas alegrias ao ciclismo espanhol. Pois, porque eu não falo nisto por acaso. Porquê? Porque isto leva-me à seguinte pergunta, que é, poderemos estar aqui, e porque estão a aparecer, temos um Mathieu van der Poel, temos um Wout van Aert, temos agora o Cortina que surge assim, já não é de agora, já tinha feito alguns resultados interessantes, mas não da forma como o fez no início desta temporada. Nós poderemos estar aqui no ano de 2020 ou 2021, se as coisas regressarem à normalidade, poderemos estar aqui a assistir a um virar de página naquilo que é uma outra geração de vencedores nas clássicas, ou seja, Peter Sagan, Zanek Stibar, etc. Ou seja, será que estes novos ciclistas vão abafar, entre aspas, aqueles ciclistas que eram agora ultimamente aqueles que dominavam as clássicas? Eu diria que não vai ser um abafo completo. Agora vão dar uma dor de cabeça terrível, daquelas que Peter Sagan, que Greg Van Avermaet, que Stibar e outros, como tu também fizeste referência, vão sentir dificuldades em vencer. Isso não tenho dúvidas nenhumas, porque obviamente há outros nomes, como Philippe Gilbert, que estão a ficar velhos, ainda para mais com toda esta situação que vamos ver até que ponto vamos ter os monumentos ou não na estrada. Philippe Gilbert já não é novo, portanto vamos ver se para o ano Gilbert ainda consegue manter a sua atividade como até agora conseguiu fazer ao alto nível, que ele nos habituou, e portanto Peter Sagan com mais um ano em cima, não é velho, mas a maturidade lá está, de Cortina, de Mathieu van der Poel e de outros mais ciclistas que estão a aparecer, obviamente vão deixar em maiores dificuldades toda essa gente importante que nós estamos habituados a ver, mas há uma renovação. E lembrando que quando falamos de clássicas, se recuarmos há 5 ou 6 anos atrás, estávamos a falar de Tom Boonen, de Fabiano Cancellara, eles também foram substituídos. E, portanto, quem os substituiu vão ter também ser substituídos. Claro. Resta saber Pois, isso é já tão cedo ou se ainda demorará mais 2 anos. Claro, exatamente. Então, vamos então àquela pergunta de $1 milhão. Há Tour ou não há Tour? E sabes que isso é um debate que já... Mundial, um debate mundial. Exato, é um debate mundial, é um debate que nos confinados do Eurosport, amanhã vai ser a 3ª edição e vai voltar obviamente o tema à conversa, e eu vou continuar a dizer a mesma coisa. Não vai haver volta à França este ano, mas é uma opinião própria. Sim, mas a pergunta era direta. Claro, direta. Há Tour ou não há Tour? Para mim não há Tour. Agora, se me perguntarem o que é melhor para o ciclismo mundial, obviamente é que haja tudo e mais alguma coisa que ainda consigamos fazer no calendário. Claro. Agora, para mim, sinceramente, não custa-me acreditar que haja a Tour. Exato, eu não acredito sinceramente. Então, não havendo Tour, a seguinte é Vuelta. Será que há Vuelta?
A questão é que, não havendo volta à França, não há volta à Itália, não há volta à Espanha, portanto, Então também não há fica volta. complicado. Mesmo sendo mais para a frente no calendário, lá para final de agosto e início de setembro. Assim, eu acredito que, acima de tudo, a UCI, quando os respectivos entidades máximas, o Estado francês, por aí fora, porque são eles que têm que dar Claro. a ordem de poder os ciclistas deixarem de estar confinados e poderem ir para a estrada a treinar e, portanto, as organizações poderem implementar o calendário que seja possível ainda meterem na estrada. Obviamente, de tudo aquilo que possa ser ainda posto na estrada, se é que alguma coisa vai ser posto na estrada, a volta à França é obrigatoriamente a prioridade máxima. Porque a volta à França, eu diria que isto é quase como se nós olharmos ao ciclismo nacional e dissermos que até o final da temporada vai haver um JN, com todo o respeito que tenho pela belíssima competição portuguesa, mas é a mesma coisa que dizermos que vai haver um JN e não vai haver volta a Portugal. Portanto, a prioridade da UCI será pôr a volta à França na estrada e em Portugal, obviamente, é pôr a volta a Portugal também em competição. Isso não tenho dúvidas. Ok. Então, mas poderia haver um cenário de não acontecer volta à Espanha e acontecer Tour lá mais para a frente? Sim, esse cenário, obviamente, que eu meto em cima da mesa. É. Se houver escolhas, obviamente a volta à França é sempre a prioridade, independentemente de haver giro, haver a volta à Espanha, ou quem sabe, porque isto agora tudo é possível. Agora, o que eu acredito é a volta à França, prioridade máxima, se houver calendário no futuro. Mesmo que seja lá para Este ano. setembro, pode Mesmo não que seja haver no volta Natal. e haver Tour. Exatamente. Eu hoje Ok. já disse na brincadeira, mas a falar a Nem que sério, seja no Natal. porque nós vamos falando, como nós estamos aqui a falar internamente, Claro. os comentadores da Eurosport, nós temos um canal que vamos falando sobre as notícias, debatendo, para depois, quando houver os confinados, estarmos Sim, minimamente claro. preparados. E ainda hoje, em modo brincadeira, mas a falar muito a sério, eu disse que, quem sabe, nós não venhamos a ter ciclismo no dia de Natal. E ao fim de 2 ou 3 dias, haver ciclistas que estão com a camisola da Movistar e 2 ou 3 dias depois estão com outra camisola qualquer, porque entretanto já estamos em 2021. E isto vai ser um problema também para ser tratado, porque Claro, hoje em dia claro. estamos só preocupados, e obviamente é a prioridade máxima, Com o preocupados início da para não competição, haver. se há ou se não há. Exato. Exatamente. Mas depois temos que pensar que o calendário este ano vai ser, se houver calendário, vai ser muito mais prolongado até ao final do ano, e quando, muitas das vezes, as equipas estão a preparar-se em novembro, dezembro, para receberem os novos ciclistas, para dar equipamentos, para dar bicicletas, para a temporada que vem começar um mês a seguir. Este ano isso vai ser tudo em cima do joelho, portanto vai ser tudo muito complicado, e isto para já não falar da situação de vermos equipas até poderem vir a acabar por não terem capacidade financeira, Sim, e de também. muitos ciclistas ficarem desempregados porque, em vez de 28 ou 30 ciclistas por equipa do World Tour, baixarem para menos porque não têm capacidade física, aliás, não têm capacidade financeira para manterem toda a gente, ou os ordenados baixarem muito, já estão a acontecer, agora momentaneamente, mas já está a acontecer muita coisa dentro do ciclismo. E estes cancelamentos, ou seja, partindo do princípio que ainda haveria qualquer coisa no final do ano, estes cancelamentos são melhores, ou melhor, são maus para toda a gente, mas são piores para uns do que para outros. E porquê que eu digo isto? E peço a tua opinião sobre isto. Por exemplo, Froome estava em recuperação, estava e está, de uma lesão grave que teve. Não é? Isto, ao não haver as competições nas datas previstas, e vamos partir do princípio que lá para outubro, setembro, outubro, haveria alguma competição, seja ela qual for, uma grande competição na qual as equipas podem apostar. Isto pode ser, de certa forma, até benéfico para a Froome ter mais tempo para recuperar e apresentar-se, se calhar, a um nível que não seria tão equiparado se fosse um decorrer normal das coisas? Sabes que eu penso que amanhã vai haver no nosso debate dos confinados também essa troca de debates sobre Christopher Froome. Se sai ou não beneficiado com esta paragem obrigatória que está a haver para toda a gente devido a essa recuperação que tu fazes referência. Se fizermos esta pergunta geral a quase toda a gente vai dizer ele sai prejudicado. Okay. Porque é um ciclista que já está relativamente a ir para a margem da velhice. E é mais um ano. É mais um ano. Mas também podemos pensar na parte positiva, que ele acaba por, com esta paragem, não passar a 100% o testemunho da liderança para Bernal, apesar de ser Bernal o vencedor da última volta à França. Portanto, este é um ponto positivo para, na minha opinião,
para Christopher Froome. Agora tem, obviamente, outros pontos negativos para o lado dele, que para além de que a velhice, como tu disseste, é mais um ano em cima, e são, acima de tudo, muitos meses que ele está sem competir. Ele tem que ser o máximo profissional possível. Obviamente, se tu me perguntares, mesmo com toda esta situação, ou mesmo que não tivesse acontecido esta situação e que houvesse o calendário normal, quem era o líder na Volta à França? Eu já o disse publicamente, para mim continuará a ser sempre Froome. Agora, aliás, sempre Bernal. Será sempre o líder da equipa na próxima edição da Volta à França. Agora a questão é que Froome terá sempre a sua palavra, obviamente, dentro da equipa e com esta situação que está a acontecer, ele tem mais tempo para se preparar fisicamente e psicologicamente. E depois tem outra questão, é que com toda esta paragem nós não sabemos o que é que os ciclistas estão a treinar. Eles sabem. Exato. Os seus preparadores sabem o que é que eles estão a treinar, sabem o que estão a andar. Se me perguntares se houvesse uma volta à França em agosto, ou setembro, ou julho, seja de que forma for, se vamos ter uma volta à França normal de anos anteriores, eu digo de caras que não. Não vamos, isso é... Porque vai haver ciclistas que não vão conseguir resistir a 3 semanas e vão ter quebras descomunais de rendimento. Vão aparecer ciclistas que, à primeira vista, muito provavelmente nem irias meter determinados ciclistas num top 25 e eles vão fechar top 10. Isto num cenário de haver volta à França. Sim, claro. Porque tudo está virado do avesso. Porque há ciclistas que não podem treinar na estrada, porque o país não permite, há outros que podem andar na estrada e, portanto, tudo isso deixa uns beneficiados e outros prejudicados. Ou seja, com todos estes cancelamentos, falavas há pouco também de volta a Portugal e competições internas, quando temos notícias. A volta a Portugal, tu achas possível? A volta a Portugal, ou seja, se as coisas dentro daquilo que é a sua normalidade, a volta a Portugal, ele iria para a estrada no dia 29 de julho. É assim, se eu aquilo que eu penso da volta a Portugal é da mesma forma que eu penso da volta das à outras. Porque obviamente se houver volta à França, vai haver calendário para outras corridas pela Europa fora. Porque a França hoje em dia é dos países mais prejudicados pela pandemia. Quando França abrir as portas, obviamente, e Itália também abrir as portas, obviamente toda a Europa vai abrir as portas. Claro. Só que vamos ver depois as consequências. Essa é a grande questão. Claro. E para mim as consequências, se isso acontecer, vão ser graves. Tem que ser cauteloso. Exato. Sim. Eu considero pessoalmente que o ciclismo, infelizmente, e em modo geral a sociedade em si, a indústria, porque a indústria vai ser um caos total, e já está a ser, e portanto vamos passar aqui as passas do Algarve, como costumamos dizer, nos próximos meses, muito sinceramente, e acho que há pessoas que ainda não caíram na realidade. E espero estar completamente errado naquilo que eu já venho a dizer há 2 ou 3 meses atrás, que isto é o início. Por muito que as televisões, quando abrimos a televisão, estamos sempre a ouvir que está tudo a começar a melhorar, eu não acredito muito sinceramente nessas notícias. Mas espero que esteja enganado. Ok, ou seja, aqui desta conversa de Tour, volta a Portugal, Vuelta, etc. Em resumo, Tour é a referência para tudo. Sim, claro. Se não houver Tour, enquanto não houver Tour, não há mais nada. E se tiver que haver Tour e tiver que deixar de haver outras coisas, assim acontecerá. É isso? Exatamente. Muito bem, ok. Apesar de que lá está, as equipas do World Tour já vieram se manifestar que a haver volta à França, a UCI tem que tentar meter 1 ou 2 corridas antes para que os ciclistas possam competir um pouco, sentirem um pouco a condição física e ganhar algum ritmo competitivo. Que eu acho lógico, obviamente, mas isso também não será uma solução total. Eu acredito mais que os ciclistas tenham que tentar fazer o melhor que consigam fazer nesta altura, para que se houver volta à França, seja em julho, agosto ou setembro, ou em outubro, ou no Natal, que realmente eles possam estar na sua melhor condição física, seja a fazer o Zwift, o famoso Zwift, os rolos, seja naqueles que possam andar na estrada, tentarem fazer, na medida dos possíveis, a sua melhor preparação, a pensar que realmente vai haver um calendário ainda possível este ano. Muito bem, Paulo. Já conversámos, ainda tinha aqui mais uns quantos pontos, mas já vamos quase com 1 hora de conversa e não dá... Isto é como aos concertos, é só mais uma. É que isto, entretanto, provavelmente vão haver poucas pessoas que vão chegar até aqui a esta parte da nossa conversa. Então, olha, vou terminar com uma pergunta.
para terminarmos aqui a nossa conversa. Tu, percebendo tanto de ciclismo e analisando as equipas como tu analisas e as corridas como tu analisas ali na TV, eu sei que é diferente de estar de comentador e estar dentro de um cargo de diretor desportivo. Mas tu também foste atleta profissional, também estiveste no meio. Tu, durante estes anos, depois de teres sido ciclista profissional e já como comentador, tu chegaste a ter algum convite para seres diretor desportivo de alguma equipa? Não, como diretor desportivo de equipas profissionais, neste caso das equipas continentais em Portugal, nunca me surgiu essa oportunidade. E para fazeres parte da estrutura? Também não. Tive a oportunidade, e isso filo, de trabalhar com júniores e adorei a experiência de estar num carro, acima de tudo, conseguir passar toda a minha experiência enquanto ciclista e adulto, obviamente, e condutor de homens, se assim podemos dizer, e ensinar a essa juventude aquilo que iria ser, para alguns deles, o ciclismo profissional, que não era uma coisa fácil, que era uma coisa muito dura, que se tinham que privar acima de tudo de muita coisa, para poder ser alguém na vida, dentro da modalidade que é o ciclismo. E quem não pensar dessa forma realmente está na modalidade errada, porque o ciclismo requer muito profissionalismo, muita concentração, muito treino, muito descanso e privarem-se de muita coisa. E portanto, eu gostava, muito sinceramente, gostava de poder ter a oportunidade de estar dentro de um projeto que pudesse ter todas as condições, porque muitas das vezes há pessoas que não têm condições, e não estou a falar só do ciclismo nacional, há outras equipas, obviamente, pelo mundo fora que estão na estrada, não têm as mínimas condições para dar aos ciclistas, mas ficam todos contentes de dizerem que estão à frente de uma equipa profissional e aparecem nos jornais. Eu, pessoalmente, gostava de estar à frente de um projeto, mas que pudesse me orgulhar de dar o conforto total aos ciclistas e depois, quando realmente estivesse dentro do carro e pudesse exigir aquilo que eu sabia que eles pudessem fazer na estrada, pudesse exigir, mas com justa causa, porque eles estavam a ser pagos para aquilo que estavam a fazer, tinham todo o conforto como trabalhadores, porque o ciclismo é uma profissão, não é um lazer, é uma profissão. Sim, claro. onde se tem que trabalhar todos os dias e no duro, para ser alguém duro na vida. Exato. Paulo, obrigadíssimo por estes minutos de conversa. Espero que aqui alguns tenham aqui ficado a saber aqui algumas coisas que provavelmente poderiam não saber. Obrigado pela análise. Vamos seguindo aí as vossas conversas. Continuar a dar marretadas, não é? Eu vou continuando a dar marretadas também. Vamos continuando a ouvir aí os vossos debates ali no Confinados. E pronto, e olha, e com a esperança de poder vir a trabalhar novamente contigo também na cabine, como já tive o prazer de fazer. E pronto, olha, muito obrigado. Tá, obrigado, Luís, e bom trabalho também para ti. Vá, grande abraço. Tchau. E pronto, foi um Paulo Martins sem filtros, digamos assim. Espero que tenham gostado deste podcast e aqui da nossa conversa, que tenham ficado a saber aqui mais alguns pormenores. Não se esqueçam de subscrever o canal. Para a semana, em princípio, e desta vez tenho que dizer em princípio porque ainda não está confirmado, teremos connosco nada mais, nada menos que Tiago Ferreira, meus amigos. Tiago Ferreira, campeão do mundo de XCM, de Cross Country Maratonas, vai estar aqui à conversa connosco, também para nos revelar aqui muitas coisas bem interessantes. Portanto, não percam para a semana o nosso podcast Marreta Man. Um abraço.